la usurpadora, esperando por tu amor. Na delegacia, Carlinhos fica impaciente querendo ver Isabel. Amador explica que primeiro estão interrogando Moacir e Antônia. Carlinhos também quer ver Moacir, agora que sabe que o amigo está lá dentro também. Rodrigo assume para Patrícia que Paulina não sequestrou Carlinhos, mas não vê a hora de se livrarem dela e de Paola. Patrícia pede para o marido deixar esse rancor sem sentido por Paulina e se dar conta que ela é um ser de luz, assim como Piedade pensa. Leandro entra na sala e avisa que está acontecendo problemas com os operários. Antônia explica a Merino que estava com medo de vir a polícia e entregar Carlinhos, mas nega que Moacir e Isabel estavam de acordo com ela pedir a grana. Merino volta a perguntar que de o dinheiro. Antônia nega que esteja com qualquer bufunfa. Moacir dá seu depoimento e diz que Isabel foi um anjo que cuidou de Carlinhos. Além disso, ninguém recebeu um centavo. Paulina informa a vovó Piedade que está com Carlinhos na polícia para ele esclarecer tudo e livrar as pessoas inocentes de lá. Piedade fica ansiosa para Paulina voltar e ficar lá para sempre. Paulina lembra que voltará como Paola para fugir da cadeia. Piedade pergunta se o neto já confessou que ama a querida. Paulina diz que não e sabe que isso nunca vai acontecer. Leandro explica a Rodrigo que os operários querem aumento e a coisa parece que vai piorar. Rodrigo percebe a falta que Paulina faz nesses momentos. Merino manda Amador chamar Carlinhos para fazer a acareação. Carlos Daniel perde a paciência com a demora. Amador pede para Carlinhos entrar. Carlos Daniel tenta ir junto, mas é barrado. Antônia é a primeira a ser apresentada a Carlinhos na sala. Merino pergunta a ele se ela é a mulher que o raptou. Em seguida, Carlinhos explica que ninguém o sequestrou e sim ele foi achado no barranco. Merino exige que o coitado se lembre quem foi que o tirou de sua casa. Carlinhos não consegue, pois realmente não tem memória. Carlos Daniel se indigna pelo filho estar fazendo acareação com essa gentalha. Paulina relembra ao Paspalho que Carlinhos gosta mais da gentalha do que deles dois, neste momento. Carlos Daniel se estressa mais ainda. Rodrigo explana o problema dos operários para Stephanie. Ela acha melhor não dar aumento nenhum e chutarem a bunda de Leandro, pois ele era amigo de Paulina. Rodrigo não acha isso justo. Stephanie não reconhece o tanto que Paulina fez pela fábrica e, além disso, Willy não vai com a cara de Leandro. Rodrigo esculhamba Willy e pede o relatório dos pagamentos para a irmã. Depois que ele sai, Stephanie almeja o cargo de supervisor para Willy. Isabel não aguenta mais ficar presa e Tamara sugere que ela seja resiliente. Antônia é encarcerada e enfrenta a irmã. Amador chama Isabel para a acareação, deixando Antônia sob os olhares das outras detentas. Carlinhos corre para abraçar Isabel ao vê-la entrar, deixando Merino e Amador estarrecidos. Merino pergunta como Carlinhos foi levado de sua casa por Isabel. Ao saber da situação dos operários, Willy acha que, no lugar de Leandro, faria um trabalho muito melhor. Stephanie afirma que esse cargo deve ser do marido. Willy acha que Paulina vai voltar e vai impedir essa jogada deles dois, mas Stephanie recorda que Douglas a dispensou do cargo dela. Willy reitera que se tivesse a autoridade de Leandro, seria bem mais eficiente. Merino tenta enfiar na cabeça de Carlinhos que ele foi sequestrado por Isabel. Ele grita que isso não é verdade e Isabel pede para o imbecil parar de fazer seu netinho sofrer. Carlinhos pede para os pais dele conhecerem Isabel. Merino aceita o pedido e manda Amador chamá-los. Ele chama Carlos Daniel e Paulina em seguida. Isabel explica que a irmã se interessou pelo dinheiro, mas ela e Moacir bateram o pé que iam entregar Carlinhos sem pedir nada. Carlos Daniel e Paulina chegam e os oficiais se retiram para deixá-los a sós. Paulina reconhece o amor que Isabel deu para Carlinhos e o agradece. Carlos Daniel quer saber como seu filho foi parar nesse barranco. Isabel lembra que não sabe, só sabe que o encontrou e cuidou dele, pois teve pena do pobre desmemoriado. Carlinhos implora para o pai mandarem soltarem-na. Stephanie acha Willy um coitadinho e decide pedir sua parte na fábrica quando ela voltar a ser lucrativa. Carlos Daniel diz a todos que isso é uma decisão da polícia.
Isabel admite que não se arrepende do que fez, pois não iria abandoná-lo. Paulina tenta tranquilizar a coitada. Moacir entra e Carlinhos o abraça, muito feliz. Carlos Daniel fica com cara de bunda, enquanto Paulina exige que ele se dê conta de que são pessoas legais. Willy inventa para Lázaro e Roque que a fábrica está ganhando milhões e provavelmente Leandro está ganhando um extra para mentir para eles. Willy se diverte inventando que pagaram muita grana pelo resgate de Carlinhos e tudo isso veio do suor dos operários. Os dois trouxas caem como patinhos e o agradecem. Merino admite para Amador que não sabe mais para onde ir e decide soltar Isabel e Moacir. Quanto a Antônia, ela vai ficar detida. As duas antas acham que foi Paulina Martins quem sequestrou Carlinhos. Amador acha melhor emitirem às pressas um mandado para prenderem-na. No hospital, Carlinhos é examinado. Varela garante a Carlos Daniel e Paulina que Carlinhos está sem lesões cerebrais, portanto, recuperará a memória. O doutor elogia o quão boa a mãe Paulina é, então ela vai ajudá-lo a se recuperar, claro. No jatinho, Paola se sente mal da cabeça. Douglas avisa que eles estão indo para Nova York. A megera decide passar um mês lá, pois adora a cidade. Paola se levanta e tem um treco. Ela cai dura nos braços de Douglas. Lisete observa os pais chegando com seu irmão. Os três desembarcam em casa. Carlinhos é recepcionado por toda a família. Osvaldo pergunta a Brígida a opinião de Lourdes por Paulina. A empregada conta que a patroa venera Paulina. Osvaldo dá graças a Deus pela esposa estar mais dedicada à mãe, pois só assim o deixa em paz. Ele tem certeza que a mulher nunca vai se cansar dele. Brígida se retira, deixando Osvaldo pensativo no paradeiro de Paulina. Carlos Daniel apresenta Carlinhos a Adelina e a Pedro. Lisete não entende, já que o irmão já sabe quem é todo mundo. Carlos Daniel segue apresentando todos até chegar em Piedade, que dá um beijinho no bisneto bem emocionada. Paulina repete para todos que Carlinho está sem memória. Lisete quer saber se a mãe vai embora de novo. Paulina garante que não. Piedade abraça Paulina muito emocionada e a chamando de Paola. Enquanto isso, Paola não recobra a consciência de jeito algum. Braulio não acha que a bruxa está mentindo. Douglas decide interná-la assim que chegarem em Nova York. Lisete conta para Carlinhos que sabe que ele foi sequestrado, pois viu os ladrões no jornal. Carlinhos a chama de intrometida. Paulina mostra a mansão para Carlinhos, que fica admirado. Ele pede para Isabel e Moacir morarem lá. Paulina garante que os chamará em breve. Depois que eles saem, Carlos Daniel explica para a vovó que trouxe Paulina porque ela lida com seus filhos melhor que ninguém. Piedade sugere que ele se divorcie de Paola e se case com Paulina, pois ela o ama. Rodrigo recebe o telefonema de Carlos Daniel e avisa a Stephanie, Willy e Leda que Carlinhos voltou sem memória e com a usurpadora a tiracolo. Stephanie reitera para Leda que não devem denunciar Paulina. Todos imploram para Rodrigo não permitir que Paulina volte. Ele concorda, mas admite que ela ajudou a fábrica sem querer nada em troca. Willy opina que foi porque não deu tempo. Leandro nota que Roque e Lázaro não estão trabalhando. Os arruaceiros avisam que não estão afim e a partir de hoje trabalharão menos horas. Lázaro insinua que Leandro recebe extra para calar os demais operários. Leandro avança no paspalho e Roque intercede, avisando que não está nem aí se ele os denunciar. Piedade não sabe o que fazer ao saber do apego que Carlinhos tem dessa gente que o achou. Paulina confia que isso vai passar. Piedade implora para Paulina ficar para sempre ali. Rodrigo anuncia aos três patetas que vai ter um conselho de família esta noite. Stephanie pede a cabeça de Leandro e Leda concorda. Leandro aparece na sala e se demite. Piedade reclama de Paulina não ter confiado nela e fugido. Porém, agora ela deve se passar por Paola e tudo certo. Paulina admite que teme mais maldades de Paola e, além disso, ainda não enfrentou Stephanie e Rodrigo. Piedade exige que nesse confronto ela seja firme e altiva, pois a vovó tá com ela para tudo. Em seguida, Carlos Daniel avisa a vovó que a fábrica está com problemas e esta noite haverá um conselho de família. Piedade concorda, mas quer que Paulina esteja lá.
Leandro explica a Rodrigo que não consegue disciplinar os operários, então é melhor ir voltar a ser um simples operário também. Rodrigo insiste para ele continuar no cargo, mas é em vão. Stephanie sugere que o irmão aceite logo a renúncia dele. Rodrigo aceita então, né? Fazer o quê? Paulina fica pensativa no quarto. Ela abre a porta e Lalinha avisa que Carlos Daniel está chamando-a na biblioteca. Lá, Carlos Daniel avisa a Paulina que haverá um conselho de família mais tarde e ela deve enfrentar todo mundo. Paulina acha melhor não, mas Carlos Daniel lembra que até vovó quer ela lá. Stephanie tenta convencer Willy a manter distância da usurpadora. Ela garante que o cargo de supervisor será do marido. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele. Carlos Daniel conta que vovó Piedade quer que ele se case com Paulina. Paulina pergunta se ele acha que ela é uma esposa indicada para ele. Rodrigo pede para Patrícia tratar Paulina como uma estranha. Ela protesta, mas Rodrigo quase explode de tanta irritação por seu irmão ainda permitir que ela ainda exista naquela família. Carlos Daniel admite que se ele se casasse com Paulina, se lembraria sempre de Paola. Paulina revela que suspeita que Paola fugiu com Douglas Maldonado. Enquanto isso, Paola recobra a consciência e reclama para Douglas de sentir a dor mais uma vez. Paulina admite que Paola é uma bruxa, porém ela própria merece uma punição por ter aceitado a usurpação. Carlos Daniel repete a pergunta do casamento e Paulina diz que não tem resposta. Douglas fala para Paola que eles chegarão em Nova York em 1h30. Ela acha que não vai aguentar e que vai morrer. Na mansão, Carlinhos fica esmorecido na escada. Lalinha pergunta se ele quer algo e ele nega. Em seguida, ela comenta com Paulina a situação de Carlinhos. Paulina conta que o médico sugeriu paciência para lidar com o pobrezinho, mas só Deus sabe quanto tempo vai levar. Rodrigo chega à mansão. Ele fica feliz ao ver Carlinhos, mas não é reconhecido pelo coitado. Lisete lembra que o irmão perdeu a memória. Patrícia avisa ao sobrinho que todos da família o amam. Carlinhos elogia Moacir para Rodrigo. Stephanie chega e diz a Rodrigo que Piedade está na cozinha preparando o jantar. Ele sai para vê-la, enquanto Patrícia sai com Stephanie para a sala. Lá, Stephanie recomenda que a cunhada trate Paulina como uma Zé Ninguém. Merino descobre por um relatório de Amador que Paulina morava no litoral e desapareceu de lá há 1 ano. Amador cita Célia e Merino ordena que ele a investigue. Patrícia cumprimenta Carlos Daniel. Adélia avisa que Carlos Daniel quer falar com ela. Carlos Daniel pede para conversar com Rodrigo mais tarde. Piedade pede para Patrícia tratar Paulina com muito carinho, pois sabe que há um plano para desprezarem-a, e isso vai causar uma guerra entre todos. Amador chega na casa de Célia. Ele aborda a piriguete, querendo saber de Paulina. Lalinha chega no quarto da patroa reclamando do descaso de seu namorado. Paulina aconselha a empregada e se diverte com ela. Stephanie combina com Leda de ficarem pianinhas no jantar e só atacarem no conselho. Piedade nota que falta Paulina lá. Ela aparece e cumprimenta Patrícia de longe. Paulina pergunta como vai Rodrigo e ele responde a chamando pelo nome dela. Piedade corrige que ela é Paola, para cuidar das crianças. Leda opina que é só para ela fugir da cadeia. Piedade manda Leda pensar o que quiser e dá início ao jantar. Célia conta para Amador que não sabe onde está Paulina. Ela explica que trabalhava com Paulina no litoral, mas a coitada caiu numa armação terrível de uma mulher que a obrigou a substituí-la na mansão Brátil. Terminado o jantar, Paulina anuncia que chegou a hora das crianças dormirem e sai com elas. Piedade pede para Lalinha ir conferir como está a biblioteca para a reunião. Lisete irrita Carlinhos e Paulina tenta acalmar o filhote. Ele admite que ela é boa como Isabel e Moacir, mas não gosta muito dos outros não. Paulina garante que todos o amam bastante lá e se despede dele. Amador pede para Célia continuar com a história. Célia conta que Paulina até lhe visitou uns capítulos atrás, mas não sabe onde ela está. Além disso, tem certeza de que a querida jamais fez nada de errado, pois é uma pessoa maravilhosa. Amador agradece o depoimento de Célia. Começa o Conselho de Família dos Brátil.
Ninguém chega a um consenso sobre o problema da fábrica e Piedade dá voz para Paola Bracho dizer o que pensa. Stephanie protesta, pois aquela ali não é Paola. Piedade reitera que ela é Paola e tem sua nomeação. Rodrigo se desagrada com a insistência da avó em dar poderes para Paulina. Piedade não liga e sai para procurar sua amiga. Stephanie pede para ela mandar alguém, mas Piedade vai mesmo assim. Em seguida, Piedade busca Paulina no quarto. Ela reluta, mas aceita acompanhar a vovó. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. As duas chegam na sala de reunião, desagradando todo mundo. Piedade nomeia Paulina como sua assessora e ressalta que ela falará em seu nome. Paulina levanta e pede para Rodrigo lhe falar o que está acontecendo. Rodrigo conta que está havendo um rebu na fábrica porque os operários querem um aumento e a pressão está sendo tanta que Leandro pediu renúncia por não conseguir controlá-los. Paulina se desagrada ao saber disso, mas pede a opinião de todos, começando por Stephanie. Leda abre a boca para dar pitaco e Paulina ordena que ela espere a vez dela para falar, se é que essa vez chegará. Stephanie propõe dar o aumento, subir o preço das mercadorias e trocar de supervisor. Paulina dá a voz a Willy, que concorda com a esposa. Rodrigo acha um aumento de salários impossível e a troca de supervisor inevitável. Paulina pergunta a opinião de Carlos Daniel, que se abstém. Patrícia é questionada, mas ela prefere seguir o que o marido disser. Paulina levanta a hipótese de ter algum agitador na fábrica. Willy sente a carapuça servindo na hora e exclama que isso não é verdade. Leda pede para opinar, pois é da família. Paulina sugere que a querida não se exalte. Leda fala exatamente a mesma coisa que Stephanie e Piedade debocha que ela poderia ter ficado calada. A vovó pede a opinião de Paulina. Paulina acha bom falar com os operários. Willy não concorda. Stephanie propõe dar o cargo de supervisor para Willy. Piedade pede a opinião de Paulina, que avisa que não está de acordo com isso, pois Leandro tem que continuar no cargo. Stephanie rebate, afirmando que seu marido não é inútil. Ela chama Paulina de Paulina e provoca a ira de Piedade, que proíbe que pronunciem esse nome de novo. Stephanie deixa avisado que se o cargo não for de Willy, ela vai sair da fábrica e vender suas ações. Carlinhos sonha com Moacir contando suas histórias e da despedida que teve com Isabel. Enquanto isso, Tamara garante que Isabel vai sair da cadeia, enquanto Antônia ficará por ter pedido o dinheiro. Isabel se sente culpada e Tamara mostra que a sapatona está roncando de tão preocupada. Isabel não se arrepende de ter cuidado de Grumete e acha que sua vida não será mais a mesma. Tamara garante que ela vai sair de lá sim. Carlos Daniel tenta tranquilizar Stephanie, mas ela reclama de ser excluída de tudo, até de conseguir um cargo para o próprio marido. Paulina assegura que Stephanie pode contar com a família. Leda debocha e Paulina reitera que está ali por Carlinhos, que precisará dela quando recuperar a memória e for operado. Stephanie e Leda a chamam de hipócrita e falsa. Piedade ordena que parem com esses insultos. Stephanie e Leda acusam Paulina de ter sequestrado Carlinhos. Em Nova York, o jatinho chega. Paola segue desacordada. Douglas desabafa com Braulio e deseja o salvamento da megera. O jatinho taxeia. Paulina reitera que não sabia de nada de Carlinhos, mas Stephanie não acredita. Piedade exige que a neta pare de difamar sua pupila. Leda acha que Paulina voltou para conseguir mais dinheiro e a chama de sem vergonha. Piedade ordena que ela cale a boca agora, pois ela está sobrando e é uma incapacitada. Leda grita que Paulina também não está capacitada para estar naquela família, pois é uma criminosa, uma usurpadora e uma cachorra. Paulina dá um tapa na cara de Leda. Stephanie acha que Leda falou pouco e chama Paulina de cretina, mulherzinha e vagabunda que já transou com Carlos Daniel várias vezes. Carlos Daniel ordena que a irmã pare.
Paulina perde toda a paciência que já estava no fim e mete um tremendo tapa na cara de Stephanie, que tenta revidar, mas é impedida por Carlos Daniel, que a joga longe. Willie tenta cantar de galo, mas não é páreo para Carlos Daniel. Enquanto Paola é levada para a ambulância, Braulio comenta como Paola não se cuidou e não acha que o patrão mereça se preocupar tanto com essa bruxa. Douglas lembra da traição de Paola com Larry e não sabe o que fazer com ela. A ambulância com Paola parte. Willie garante que vai defender Stephanie e Carlos Daniel sugere que ele se acalme. Stephanie anuncia que vão embora no dia seguinte. Paulina recusa que a rival saia, pois quem vai sair é ela mesma. Piedade pede para sua querida ficar. Willie exige que sua mulher receba todos os seus direitos e Carlos Daniel confirma que ela vai receber. O casal vai embora. Piedade despacha Leda também. Paulina pede desculpas a Rodrigo e Patrícia e eles entendem. Paulina percebe que Willie vai se aproveitar disso para montar em cima de Stephanie. Todos se perguntam como podem evitar essa situação. Willie afirma a Stephanie que vai continuar no cargo até receberem o dinheiro. Ela jura que a inimiga vai pagar caro pelo tapa e Willie concorda. Antônia reclama de estar ali uma hora dessas. Merino manda a chata calar a boca e quer saber com quem ela se juntou para pedir dinheiro a Carlinhos. Difícil saber quem é mais chato. Antônia deixa subentendido que é verdade e Merino pergunta se foi Paulina Martins. Paulina propõe falar com os operários. Piedade pede para quem concordar que levante a mão. Todos levantam. Piedade manda Paulina ir à fábrica no dia seguinte. Ela não quer ir não, ainda mais que conseguiu 3 inimigos terríveis esta noite. Piedade reitera que ela é Paola Bracho e ninguém ousará peitá-la para desmentir. Carlos Daniel recorda que deu a palavra a Paulina de que não a denunciaria. Willie garante a Stephanie que vai contratar um advogado para arrancar cada centavo de que é de direito dela. Stephanie lamenta sair da mansão, mas ninguém a quer ali. Willie consola a Pateta e promete que vai ajudá-la na vingança. Antônia esclarece que não conhece nenhuma Paulina e que sua cúmplice se chama Marina Oliveira, sua amiga do bairro. Ela explica que as duas se juntaram para pedir a recompensa ao pai de Carlinhos. Merino manda a Amador trazer essa tal Marina no dia seguinte. Paulina aceita ajudar a família. Piedade confia plenamente nela. No dia seguinte, Willie chega à fábrica. Verônica se agrada ao saber da volta de Paulina. Rodrigo conta a confusão que aconteceu em torno do cargo de Leandro. Willie surpreende os dois e anuncia que vai continuar trabalhando até conseguir a grana da esposa. Em Nova York, Paola passa por uma bateria de exames no hospital. Douglas implora para o doutor salvar sua mulher. Marina abre a porta para Amador e descobre que está intimada a depor agora mesmo. Willie avisa a Rodrigo que nem Stephanie nem ele vão trabalhar ali e ele só vai para marcar presença. Rodrigo pergunta do que eles vão viver enquanto os trâmites legais não se desenrolam. Willie afirma que eles darão uma pensão à sua esposa. Rodrigo nega na mesma hora. Carlos Daniel propõe acompanhar Paulina na conversa com os operários, mas ela recusa. Leandro se surpreende com a volta da patroa. Ela pede para Leandro se reunir com os operários, pois quer ter um papo, né? Rodrigo e Willie quase declaram guerra. Carlos Daniel chega ao escritório e Verônica avisa que vai organizar uns papéis. Willie recomenda que ela tome cuidado com os Bracho, pois são muito mal agradecidos. Rodrigo pede para o cunhado sair. Willie vaza e Rodrigo conta do pedido de pensão dele. Paulina anuncia para todos os operários que não aumentarão o salário. Roque grita que a fábrica está faturando demais. Paulina pede para todos continuarem lutando e Leandro ficará do lado dela. Lázaro relembra que houve um empréstimo de 2 milhões de dólares. Verônica se assusta com o motim e sai correndo. Paulina explica a todos que ainda vão saldar a dívida do empréstimo e não vão tocar nesse dinheiro. Rodrigo duvida da intervenção de Paulina. Verônica entra na sala pedindo para ajudarem Paulina na discussão com os operários. Roque acusa Paulina de esconder o dinheiro de caixa que eles têm. Paulina contra-ataca e ordena que provem que eles estão mentindo enquanto adentra na multidão. Ela pergunta se querem a falência da fábrica. Rodrigo e Carlos Daniel ficam impressionados com o poder de Paulina.
Carlos Daniel admite que não a vê mais como inimiga e que agora está apaixonado por ela.